Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 11 de setembro, hoje é segunda-feira, iniciamos a nossa semana. Felizmente, essa data ela ficou muito marcada, né, pelo evento que aconteceu lá no World Trade Center. Então, a gente sempre lembra, né, daquele atentado, as Torres Gêmeas, né, por mais que tenha se passado o tempo, mas foi algo que chocou muito, né? A maldade, né? a rivalidade humana e o quanto que nós cristãos devemos rezar mais pela paz mundial, né? O quanto que nós precisamos ser promotores desta paz. Então vamos lá, o evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 6, versículos de 6 a 11. Aconteceu, num dia de sábado, que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí, havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então, Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez, e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, ele está nesta situação onde não se podia fazer nada no dia de sábado. E Jesus ele vem dizer para todos nós, através desse ato, que o que é bom deve ser feito todos os dias. O ato de bondade deve ser feito todos os dias. É bonito essa pergunta, né? É permitido no sábado fazer o bem ou o mal? E eu fiquei muito pensando nisso, porque o mal, ele não é permitido fazer dia nenhum. E é interessante porque nós começamos aqui o programa e eu já comecei lembrando de uma grande maldade humana que foi aquele atentado às Torres Gêmeas. E quando nós trazemos para uma dimensão menor, nós também precisamos fazer contato com muitas maldades que somos capazes de fazer quando nós não nos seguramos, né? Não nos colocamos ali numa caminhada junto de Deus. Corremos o risco de sermos pessoas más, né? Se nós não nos vigiarmos, nós corremos o risco de ali em algum momento estar fazendo mal, né? E aí, naquele momento, todos estavam numa sinagoga, eles estavam ali num lugar, né? Os mestres de oração, né? As pessoas eram gente estudada, gente que vivia uma relação com Deus, não é? Uma relação com Deus. E, mesmo tendo uma relação com Deus, era insensível à necessidade do próximo. Havia ali um homem com a mão seca. O único que foi sensível à necessidade do próximo foi Jesus. Né? Por isso que Jesus coloca o homem lá no meio e pergunta: é permitido fazer o bem ou fazer o mal? Ninguém responde nada. Então Jesus fala para o homem, né? Estende a tua mão, ele estende e aí ele fica curado. E as pessoas que estão lá ficam morrendo de raiva de Jesus, né? Mas é interessante nós podermos olhar para essa passagem. Por quê?
porque nós estamos vendo uma realidade, né, muito até presente hoje, em que as pessoas não querem ajudar o próximo, em que as pessoas não acreditam que elas podem ajudar o próximo. Então tem pessoas que acreditam que a culpa é do governo, então o governo que tem que dar Bolsa Família, a culpa é da prefeitura, a prefeitura que tem que ter assistência social, mas eu não tenho que fazer nada. Jesus vem dizer, olha, nós somos responsáveis pelo outro. Nós precisamos ajudar o outro na sua necessidade. E quando a gente consegue colocar isso em prática, o prazer, a alegria e as bênçãos de Deus são muito grandes. Jesus está dizendo hoje, olha, como igreja, como irmãos, nós precisamos ser membros, aqueles que agem com caridade, com a capacidade de ajudar o outro na sua necessidade extrema. Então vamos rezar juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique agora com a segunda parte do nosso programa Maravilhas de Deus em Minha Vida. E hoje nós vamos ouvir a 11ª história, a 11ª maravilha de Deus, que Deus realizou na vida de uma pessoa. E eu tenho certeza que você, ouvindo essas histórias, também tem pensado, quantas e quantas maravilhas Deus já realizou na minha vida, na minha história. Hoje quem vai contar a sua história é lá de Indaiatuba, São Paulo. Meu nome é Larissa, tenho 41 anos e moro na cidade de Indaiatuba. Quero deixar um testemunho das maravilhas de Deus em minha vida. São muitas maravilhas, mas vou tentar resumir um pouco de minha história. Minha mãe ficou grávida de mim com 22 anos e sua mãe a colocou para fora de casa, assim como havia prometido, pois era a segunda gravidez fora de um casamento. Minha avó já tinha assumido o compromisso de acolher e sustentar minha irmã, 2 anos mais nova, e não tinha como abraçar mais responsabilidades, além de seus 4 filhos e da neta. Ela era uma mulher sofrida, que foi abandonada pelo marido, tendo que criar sozinha os filhos, sendo um deles deficiente físico. Minha mãe procurou a ajuda de amigos que a acolheram, mas não era um lugar apropriado para crianças. Então, após sofrer ameaças, resolveu pagar uma babá. Não conseguindo ter o valor mensal para pagá-la, acabou nem voltando para me visitar por cerca de 6 meses. Quando voltou, essa senhora se encontrava em desespero, pois já tinha assumido outra criança que também fora deixada lá pela mãe, não tendo condições de assumir mais uma. Por conta disso, acabou passando a responsabilidade para uma de suas filhas, que era casada e mãe de 2 filhos. Assim que minha mãe biológica foi me procurar e descobriu que eu não estava morando com aquela senhora, foi até a casa de sua filha, que se chamava Edna, para me buscar. Mas quando lá chegou, viu que ela me proporcionava um lar. Sendo assim, não teve coragem de me levar embora. Dona Edna me assumiu de uma maneira impossível de não se confiar. De tempos em tempos, minha mãe ia me visitar na casa de Dona Edna e acabou despertando o interesse por Luiz, seu filho.
mas o relacionamento não tinha aprovação da dona da casa devido ao histórico de minha mãe, 2 filhas e nenhum relacionamento sério. Na época, eles começaram a se encontrar escondido, até que Dona Edna não teve mais controle da situação. Acabaram indo morar juntos e tiveram meu irmão mais novo. O choque de perder a presença do filho e também a minha foi grande para aquela senhora. Ela começou a beber, teve depressão e veio a óbito por conta de uma doença causada pelo álcool. Eu tinha 8 anos quando isso aconteceu. Com 11 anos de idade, fui definitivamente morar com minha mãe, pois ela resolveu vir para Indaiatuba, cidade que resido até hoje com 41 anos. Meu relacionamento com minha mãe sempre foi muito conturbado e o exemplo familiar em casa me fazia ir desistindo do sonho de ter uma família. Eu e meu irmão mais novo presenciávamos muitas brigas, agressões físicas. Tentava ajudar às vezes, mas não resolvia nada. Me encontrava por volta dos 15 anos e meu irmão 11, quando minha mãe não suportou mais conviver com o Luiz, que agora voltava a ser usuário de drogas. Com a separação, ele retornou para nossa cidade natal. Depois de alguns meses, foi morto com um tiro na cabeça ao se envolver numa briga. Também foi com 15 anos, mais ou menos, que fiz a primeira comunhão, por incentivo da minha tia. Sentia muita paz quando ia à missa. Lembro muito da época, quando passava alguns períodos na casa da minha avó e ela levava todos os netos à missa. Ficávamos quietos na base de discretos e doloridos beliscões, mas era a forma de amor dolorido dela que nos mantinha no banco da igreja. Tive que começar a trabalhar depois da morte do Luiz e enfrentei dificuldades com a administração do dinheiro em casa. Minha mãe exigia além do que podíamos. Sendo assim, eu não conseguia pagar as contas. Infelizmente, a convivência em família não era das melhores, mesmo depois de estarmos sozinhos. Eram muitas brigas, até que meu irmão começou a ter atitudes que levaram minha mãe a também voltar para a nossa cidade natal. E assim fui morar sozinha com 17 anos. Quando começaram meus problemas em casa, encontrei uma amiga que me convidou para participar de um grupo de jovens. Depois disso, fui me envolvendo cada vez mais com esse chamado. Esse contato com Deus me deu forças para me livrar de um relacionamento abusivo quando já estava na faculdade. Neste dia, me ajoelhei. Pedi para Deus me libertar daquele relacionamento e também que me desse a oportunidade de conhecer alguém que tivesse uma intimidade verdadeira com Deus. E Ele ouviu minhas preces, pois logo após ter conseguido terminar com esse namoro por telefone, conheci Marcelo, meu esposo, em uma festa. Depois desse primeiro encontro, também nos encontramos na missa e reuniões pastorais que me despertavam para uma nova vida. Brotava em mim uma pequena chama que me levava ao desejo de casar e construir uma família. Depois de 2 anos entre namoro e noivado, Marcelo e eu nos casamos. Hoje temos 2 filhos, a Sofia com 8 anos e João Vitor com 2 anos e 3 meses. E posso dizer que é sim possível ter uma família que senta junto à mesa, que vai à missa, que tem um pai e uma mãe que cuidam, amam e educam seus filhos. Os desafios foram muito grandes, até por conta de minhas dificuldades de liberar perdão em muitos momentos. Mas hoje me sinto em paz e profunda comunhão com Deus. Eu sei a qual colo de mãe posso recorrer em minhas dificuldades. Eu sei qual é o Pai que nunca me desamparou, nunca me deixou dúvidas de que eu era e sou amada.
Sei também que sempre tive e tenho alguém que se preocupa comigo, que posso receber seus conselhos. Eu não fico mais sem os conselhos de Jesus. Hoje, como esposa, mãe, dona de casa, cuidadora de 3 gatos e uma cachorra enorme, catequista, vicentina, professora de inglês em curtos períodos, posso dizer que reconheço mais do que nunca que Deus é Pai e suas maravilhas são para todos nós, seus filhos amados. Que Jesus continue a me guiar com a sua palavra que evangeliza meu dia a dia. Gratidão, Padre Túlio, também por participar da minha história em minhas manhãs diárias. Que Deus abençoe sua vida e que o Espírito Santo guie suas palavras nas homilias diárias. Amém. Meu Deus, que história de superação. Larissa, eu acredito que todos em casa se emocionaram, porque eu não tive como não me emocionar, lendo a tua história, vendo tamanho sofrimento, carência que você passou e o quanto você conseguiu encontrar esse amor verdadeiro em Nossa Senhora, em nosso Deus, em Jesus. E às vezes a gente olha para pessoas que não conseguiram, ressignificar, não conseguiram na vida, mesmo diante de toda a dor, não conseguiram ali construir uma história boa. Por mais que seus genitores não tiveram essa condição de te oferecer o melhor, você conseguiu se tornar uma pessoa de bem. Estou encantado com sua história e que Deus te abençoe muito. Que a história dela possa nos fazer olhar também para a nossa vida, para a nossa família, e parar de culpar os outros. Nós é que estamos com a caneta, que escreve a nossa história. Deus te abençoe, Larissa, você e sua família, e Deus abençoe todos de casa.